Olá pessoal que acompanha o canal Biologia Evolutiva do Tio Van. Continuando o nosso estudo Reino Animalia, falamos de outro filo. Então o nosso primeiro filo foi os poríferos, filo porífera, e o nosso filo agora que a gente vai falar é o filo Quinidária ou quinidários. Lembrando que latim no grego a gente não acentua palavras, e eles também podem ser chamados selenterados ou selenteratos. Motivo esse, eles têm, agora começam as mudanças. Pensando do ponto de vista anatômico, fisiológico do animal, tem um intestino primitivo. Então, quem são esses animais? Corais, água-vivas, anêmonas, caravelas, as hidras. Então, um grupo de animais aquáticos também, todos animais aquáticos. Porém, agora boa parte de animais de vida livre, animais que vivem aos sabores das ondas. E outra questão que não tinha com os poríferos, tanto de vida de água oceânicas, salinas, quanto de água doces. Podemos encontrar alguns. Bom, quando a gente pensa em patomorfologias, simetria radial, porque os animais têm formato, não simetria e metameria, por exemplo, no nosso caso, céfalo-caudal. Formas, eles têm a forma de pólipo ou polipoide, tá? E medusa, o medusoide. Eles têm essas duas maneiras de se apresentar na natureza. Inclusive, eu vou falar um pouquinho. Bom, quanto a agora já apresenta algo diferente, apresenta uma epiderme, apresenta células sensoriais, células com capacidade de se destacar no ambiente. Acho que todo mundo que vive junto ao litoral, que já visitou uma praia, já teve a sensação, isso é um indicativo de praias limpas, ter tido a sensação negativa de sofrer queimaduras por água viva, tá? É um tipo que tem 98% do corpo do animal é água, por isso o nome. Então, o que acontece? Eles têm uma epiderme, tem uma gastroderme, tem uma mesogleia, tem um sistema bem diferenciado agora, tá? Eu vou deixar um sprint aí para vocês verem. Eles têm células urticantes, que eu acabei de falar da água viva, que são os quinodócitos, tá? E aí isso causa, libera substância nada mais nada menos do que proteína, que são toxinas que vão causar queimadura no corpo das pessoas, tá? Eles têm um exoesqueleto, formam tecido, são diblásticos, tem dois tipos de tecido, tem uma cavidade gastrovascular, tem um intestino primitivo chamado selentero ou selenterado, como eu falei lá no início. Esses animais possuem isso. Outra coisa importante, a digestão agora é mista, ou seja, não é como acontecia. Eu não falei exatamente para falar agora. Meu aluno sabe disso, como é que eu trabalho biologia, que eu deixo sempre, tipo como se fosse uma novela, sempre deixo ali algo para instigar o estudante que está atento, para ele pesquisar, para ele estimular ele a pesquisar mais, ler mais sobre o tema. Os poríferos, a digestão é toda intracelular. As partículas alimentares vão passando no corpo do animal. Diferente agora desses animais, o que acontece? Eles têm um intestino primitivo, mas tem o selêntero, ali chega o alimento e ele passa por uma pré-digestão, vou tratar dessa maneira, não é tratado em livro, e depois segue para dentro das células para se completar a digestão. Então, o animal jamais pensado do ponto de vista mais complexo do que, não vamos usar aqui o termo mais evoluído nem menos, não existe eu não uso essa descrição, do que quando comparamos aos poríferos. Bom, quanto à reprodução dos animais, falei de habitat, já falei do corpo do animal, da morfologia, da fisiologia em tese, falei da digestão, vamos falar de tudo, que é muita coisa. Eles têm reprodução sexuada e assexuada com uma observação. Eles estão divididos em algumas classes, etc. Tá? Essa classificação tem ordem, tem toda aquela questão, até chegar a espécies.
que é vamos pensar do parentesco, que são os mais aparentados, mas a reprodução pode ser sexuada. Por exemplo, as medusas, a reprodução é sempre sexuada. Tá? Gerando gametas na água e ocorrendo a reprodução. Quando a gente fala de pólipos, aí pode ser sexuada ou assexuada. E com detalhe, existem aqueles que têm alternância de geração. Para quem vem assistindo os vídeos, lá na parte de plantas, eu falei sobre isso. O que é alternância de geração? Ora, ele tem reprodução sexuada, ou seja, reprodução gâmica. Outro momento não. Exemplo, quando a gente está no ambiente aquático, a gente vê a forma de algumas quinidários que têm forma pólipos. Mas essa forma é um momento, é uma geração. Na outra, ele vai ter uma reprodução depois sexuada e vai formar indivíduos da forma medusa, o medusoide, tá? Então, isso é uma alternância de geração. Nós temos alguns exemplos de grupos, por exemplo, Anthozoa, tá? Anthozoa, nós temos vários animais importantes que a gente vou deixar aí, por exemplo, anema do mar é um exemplo desses bichos que estão aqui, são todos de habitat marinho, ou seja, vivem em águas salgadas, tá? Nós temos hidrozoa e hidrozoários, tá? Nós temos exemplos da aí nós temos forma pólipos, nós temos a albélia, a fisália, são exemplos. A fisália caravela portuguesa é um dos maiores. Por exemplo, aí vamos pensar, eles são animais, logo, eles têm diferentes tipos de alimentação. Mas qual é a alimentação deles? Eles são carnívoros. E o que eles vão fazer? Por exemplo, a fisália, a caravela portuguesa, ela tem tentáculos chegando a metros de comprimento, como fosse, por exemplo, aquele chapéu do palhaço, tá lá, parte de cima e desce. Eu vou mostrar, vou deixar fotos para vocês. E ela, quando ela envolve um animal grande com esses tentáculos, ela libera muita toxina e acaba matando esse animal, e vai servir para a sua nutrição, tá? Tem Sifozoa, é outro grupo, tá? De animais dos quinidários, tem vários exemplos, água-vivas, como eu falei, né, no Sifozoa, é um exemplo, e Cubozoa, que é formado de cubas, né, forma cuboide, né, vamos imaginar assim. Tem um exemplo que Cridófilos é um exemplo desses animais, tá? Eles são muito comuns, por exemplo, na Oceania, na Austrália. Então, quando a gente pensa no filo quinidária, são animais já bem mais complexos quando comparado com o filo porífera, que vão apresentar, como falei, já um intestino primitivo, que é o celêntero, vão apresentar uma digestão diferente. Claro que ainda vai existir animais de vida fixa, os pólipos, muitos deles são vida fixa, normalmente presos às formas corais, presos nos cascos dos navios quando afundados, em outros objetos inertes, rochas. E a forma livre, por exemplo, as medusas, exemplo, um monte delas, diferentes espécies, caravelas, e com um papel importantíssimo no meio aquático, tá? Porque além deles controlar populações de diferentes animais, eles também podem, ora não, ora sim, servir para outros animais. Inclusive, é um indicador biológico encontrarmos nos oceanos ou em outros locais animais nas águas. Quando encontramos isso, quando chega numa praia, tá? Tem uma certa quantidade de água viva, um exemplo da hidrozoa, desse grupo, isso é um indicativo que o ambiente ainda está relativamente conservado, vamos usar esse termo, tá? Então, quer dizer, não que o homem não tenha estado, já tenha mexido, complicado, alterado. A gente tem a problemática aí dos oceanos, reservatórios aquáticos cheios de garrafa PET, de outros utensílios. Eu estou aqui às margens de São Francisco, vocês estão aí no Colégio Estadual Rui Barbosa, mandando um abraço para todo mundo do Rui Barbosa, e também alguma pessoa que siga o canal, tá? Então, fica atento a isso. Depois vamos falar de outros filos, ainda manter-se... só uma aqui, uma dentro. Eu também não falei isso, deixei para falar hoje. Os animais já estão
a gente pode dividir esses seres vivos por vários grupos. Por exemplo, aqui vocês viram que eu dividi os quinidários em grupos. Eu não dividi, não, a ciência divide, eu divido. Mas a ciência divide, por exemplo, em grupos de animais, animais invertebrados, animais vertebrados. Aí tem outras divisões que vocês vão ver ao longo dos vídeos, beleza? Então foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, que vocês se aprofundem mais. Alguém que está fazendo aí, está no terceiro ano, que vai fazer o Enem no próximo mês, fica atento. Umas dicas boas para vocês prestarem atenção, porque são bem diferentes quando comparado com os por aí. Fui!